Fala pessoal, começando aqui então mais uma live da Hello. A gente já está ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram nesse momento. Só esperando o pessoal entrar aqui e já a gente chama a nossa convidada do dia. Aqui no Instagram vocês podem me avisar se vocês estão me ouvindo, por favor, que sempre no começo o áudio dá aquele bugzinho. E aí a gente já inicia o bate-papo. Só aguardando o pessoal entrar. Aqui no... Estão ouvindo bem? A Nath aqui da Douglas College já deu um alô. Bom, vou iniciar só com uma notícia que a gente depois vai divulgar também nos nossos canais no Telegram, mas para vocês saberem, principalmente para quem está pensando em Austrália, hoje o foco da live é Canadá, mas falando um pouquinho de Austrália, o governo australiano ele anunciou que vai começar aqueles testes que a gente já tinha comentado, né, um tempo atrás, para estudantes internacionais entrarem no país. O que eles vão fazer nesse primeiro momento é pegar os estudantes que estudavam em Adelaide, tiveram que sair do país por algum momento e agora vão retornar para as universidades. Nesse primeiro momento, que vai iniciar, esse primeiro teste, na verdade, que inicia no mês de setembro, eles vão trazer 300 estudantes da China, Hong Kong, Japão e Singapura. Esses estudantes vão entrar no país, ficar em isolamento de 14 dias. Esse local onde eles vão ficar isolados, vai ser custeado pela universidade, pelas universidades deles, e durante esses 14 dias, nos 12 primeiros, eles vão ser testados, né, para ver se não tem nenhum o sintoma, ou até mesmo já o vírus. E aí, passando os 14 dias, eles estão livres para iniciar a rotina no país. Começa no próximo mês, é um teste apenas, para estudantes que já estavam na Austrália e tiveram que sair, agora vão retornar para concluir seus estudos, e a gente torce para que dê tudo certo, para que no futuro próximo a imigração, o governo australiano, ele abra a fronteira para estudante internacional. Tá? No bate-papo de hoje a gente vai falar com a Caroline, ela é uma estudante nossa que foi para o Canadá nesse momento de pandemia mesmo, como a gente tem falado também, para quem teve o visto aprovado antes do dia 18 de março, era possível entrar no Canadá para estudar, desde que, óbvio, né, o curso tivesse aulas presenciais nesse período. E a Caroline foi para lá, ela teve que ir para a Europa, para depois ir para o Canadá, mas conseguiu entrar e a gente vai bater um papo com ela agora para falar da experiência. Ela já está aqui no Instagram já com a gente, eu vou convidá-la para entrar. Deixa eu só achar o Instagram dela, tá aqui. Já chamei e aqui no Facebook ela já vai entrar também. Só um minutinho. E ela já entra para bater um papo. Olá, Caroline, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Tudo ótimo também. Eu fiz uma breve introdução falando um pouquinho do que você precisou fazer para ir para o Canadá, né? Mas eu vou deixar aqui, assim, a gente vai batendo um papo e você vai contando a sua experiência. Primeiro, queria que você se apresentasse, né? Falasse quem você é, o que você vai fazer no Canadá, como começou esses planos aí de fazer o intercâmbio. Então, oi pessoal, boa noite aí para vocês, aqui é bom dia. Uhum. Eu sou a Carol, tenho 24 anos, eu tô aqui em Vancouver, vim fazer um ano numa pós de marketing aqui na Douglas College. E minha intenção, eu nunca tinha feito nunca tive uma experiência internacional, então foi a minha primeira vez e eu queria isso há muito tempo, muito. Legal. E finalmente a data chegou, infelizmente, em tempos pandêmicos, né? Mas a gente faz acontecer, né? Sim, sem dúvida. Conta pra gente um pouquinho como foi a saída, porque, como eu comentei no começo, você já teve o visto aprovado antes de março, né? Porque senão você nem Isso. conseguiria embarcar. E como é que foi... deixa eu só colocar aqui o título da live. Peraí. Que aí deixa eu já salvo pro pessoal saber do que a gente tá comentando. Já coloquei aqui. Conta um pouquinho pra gente, então, como que foi o seu roteiro, né? Porque inicialmente estava planejado que você fizesse, por exemplo, São Paulo, Toronto, Toronto, Vancouver, ou alguma rota indo pelos Estados Unidos. Só que não tem voo, né? Não tem voo Não. Brasil, Canadá. Como é que você fez? Qual foi a rota que você utilizou, Carol? Então, que nem você tinha explicado, eu ia via Toronto, né? Na verdade, logo no começo eu ia em maio e eu ia via Estados Unidos, então foi cancelado. E aí, então, fui tentar por Toronto e quando eu emiti a passagem, ela foi cancelada.
Ah, sim. E eu fui e a Claire Canada, eles falaram assim, olha, a gente pode endossar para você via Europa, se você quiser, ou você espera para setembro, que talvez tenha voo para Toronto, que não era uma Uhum. certeza, né? Sim. E eu queria de qualquer jeito vir. E eu falei, não, tudo bem, então eu aceito vir pela Europa. Então meu voo foi São Paulo, Frankfurt, Frankfurt, Vancouver. Então foi bem puxado Bem passar por puxada. três Aham. continentes, é. Só um parênteses aqui, entraram agora na live a Natália e o Christian, eles são os representantes da Douglas College que cuida do Brasil. Você provavelmente deve ter conversado ou conhece algum deles, né? Super, Ele, nossa, me ajudaram demais. eles entraram aqui e deram um oi. Mandar um alô também pro Fábio. O Fábio ele é do Humber College, que é um outro college do Canadá. Ele mandou o Douglas College, é um excelente college. Então você está Legal. com certeza em boas mãos. Então só continuando o papo, aí você foi então São Paulo, Frankfurt. Deu mais ou menos quantas horas São Paulo, Frankfurt? Foram 11 horas e Frankfurt, Vancouver, 10 horas e meia. Foi Foi bem puxado. um voo puxado. E você ficou quanto tempo em Frankfurt antes de embarcar para o Vancouver? Foram só 2 horas e meia de conexão, Ah, então foi não tinha rápido. problema com teste de Covid. A única coisa que eu tive que Uhum. passar pelo raio-x, que é protocolo, né, de Normal. Sim. qualquer aeroporto, mas bem tranquilo. A saída aqui no Brasil não fizeram nada em você, nem medição de temperatura, nada. Nada, parecia, Uhum. tava muito vazio, mas assim, eu senti que o Brasil, sabe, não tava muito solícito, se tava medindo Uhum. temperatura, perguntando se tinha algum sintoma, nada. Era só Sim, embarcar que tava tranquilo. sim. O Fábio mandou, é quase o mesmo tempo de ir para a Austrália. Para a Austrália, dependendo da rota, vai umas 26 horas, depende da rota até quase 30. Mas assim, Eu bom que brincava você. Pode falar, Não, desculpa. é que eu brincava com a minha família e meus amigos que dava para ir para a Ásia, né? Do jeito Sim, que sem somar a dúvida. quantidade de horas. Uhum. E como que foi a entrada no país? Que isso é a dúvida que muita gente tem, né? A gente sabe que a imigração ela tem algumas exceções, né? A fronteira está fechada, mas algumas exceções podem entrar. E aí, no seu caso, Tá. você apresentou a documentação do college, como é que foi? Então, eu estava muito preocupada porque o meu primeiro termo agora, né, é online. Uhum, E o governo canadense deixou muito claro que falou assim, olha, quem vai ter a decisão final é o officer, né, ou a pessoa que estiver lá na hora que você entra. Só uhum, que o Christian, o pessoal da Douglas foi muito, muito incrível e conseguiu fazer uma carta de suporte falando que era essencial uma entrada, por mais que era online. Então, isso me ajudou uhum, muito, me trouxe muita segurança. E então, quando eu cheguei lá, eu tinha que passar primeiro pela imigração, né? Então, você tem que primeiro completar um totem para falar se você está com algum sintoma, uhum, se você teve contato com alguém e também contar um pouco do seu plano de quarentena. Então, esse totem você vai selecionando e ele te imprime um papelzinho e você entrega para o próprio officer, né? uhum. Então, tava vazio. Entreguei, só que o problema é todos os balcões que tinham, em vez de um officer, tinham três te Tá. encarando enquanto te falava. Então, Aham, essa parte, para mim, o officer, ele fez muitas perguntas, ele perguntou onde eu ia ficar, como ia ser meu plano de quarentena, como eu arranjei o uhum, lugar que eu tô, qual que era meu curso, e como eu tava muito nervosa, ainda tinha três policiais olhando para mim, uhum, ele encrencou, então ele fez perguntas demais, ele perguntou quanto tempo ia ficar, se eu conheço alguém aqui em Vancouver, e ele pediu também minha LOA e uhum. comprovante de pagamento do termo que eu vou cursar, né? Então, assim, encrencou bastante. Só que minha Entendi. maior preocupação, na verdade, era o depois de emitir, né, o meu study permit, porque como era a Sim. minha primeira entrada no país, eu estava Uhum, lendo muito relato, principalmente de Toronto, que encrencavam demais. Essa era a parte que ia ser bem intensa, né? uhum. E na hora eu entrei na fila lá, não tinha ninguém, né? Aí eu fui entregar o passaporte, já entregar todos os documentos, que eu estava totalmente Uhum. preparada, tava com tudo possível e Sim. imaginável. E aí era uma officer, ela falou assim, não, só preciso do passaporte, pode sentar. Não deu 2 minutos, já tava com Study o permit permit. emitido. Foi Então, bem rápida, foi né? muito, sim. E só voltando um pouquinho na questão do voo, até uma curiosidade. A gente sabe que tem alguns voos, por exemplo, saindo da Austrália, por mais que esteja fechada a fronteira, só que eles saem com um limite máximo de 25 pessoas por voo. O voo que você pegou, tinha muito passageiro ou não? Ele estava relativamente vazio, mas eu acho que Uhum, foi por sorte, porque também leio, eu tô super acompanhando relatos de pessoas na mesma situação que eu e tá vindo com voo lotado, mas
os dois voos, tanto São Paulo-Frankfurt e Frankfurt-Vancouver, estavam super tranquilos, tinha fileiras vazias, então eu fui deitado, fui praticamente de primeira classe. Sim, sim, então foi bom. E aí, então, depois que você chegou, a acomodação você organizou pela escola, né? Pelo Douglas College, né? E como é que foi? Desculpa. Não, na verdade não, mas a Douglas também foi super solícita. Eles trouxeram várias recomendações de lugar para ficar, principalmente hotel. Sim. Mas como eu queria ter compras de supermercado, poder cozinhar, eu preferi, por conta própria, procurar mesmo o apartamento. Então, mas a Douglas, ela sempre trouxe muita garantia, falando, ó, qualquer coisa a gente ajuda. Então foi ótimo. Entendi. E aí, obrigatoriamente, até o Fábio perguntou um pouquinho mais cedo aqui, quando você entrou no país, eles já orientaram que você ia ter que ficar 14 dias isolada, né? E esses, claro. Esses 14 dias, você está indo ao mercado ou tem alguém entregando as coisas que você precisa? Então, como eu achei apartamento, eu, na verdade, dividiria o apartamento com a dona, né, do apartamento. Então, o que eu combinei antes de chegar? Que a gente manteria a distância, claro, eu tinha um quarto para mim, mas o governo canadense deixou também claro que só tiver um banheiro para nós duas não tem problema, desde que eu higienizo, talheres também, eu uso só os meus. Então, a gente fez um acordo que ela faria as compras para mim tranquilamente, eu não tô saindo de jeito nenhum, tô trancada. E eu tô recebendo e-mails do governo perguntando se eu tô com sintoma, e eles pedem que a gente responda. É voluntário, mas é importante. Sim, né? É importante. Eu comentei um pouquinho mais cedo, a Austrália está fazendo esse teste também de receber estudante internacional. Aliás, vai começar agora em setembro, né? E o que eles vão fazer, a pessoa tem que ficar 14 dias isolada, como está ficando, só que eles vão gerar testes de Covid durante os 12 primeiros dias. Então você vai ser testado todo dia para ver se você não tem os sintomas, ou não tem, na verdade, o vírus, né? E aí depois sim. Pode entrar na rotina, vamos dizer assim. E aí, você já está bem perto, né, de terminar esses 14 dias? Faltam quantos dias para encerrar a sua quarentena? 5 ou 6. Então, o pior já passou, né? Já deu para acostumar. E você tá, nesses dias de rotina, você tá fazendo o quê? Fica em casa, assiste filme, tem contato com a pessoa que está morando, ou é bem restrito, né, no começo? Como é que é? Então, eu tô assistindo muita série, né? Muito Netflix que salva. A pessoa que tá no apartamento, ela é super legal, ela quer sempre conversar, mas é uma rotina meio doida que ela tem, então eu vejo pouco, 1 hora, 2 horas no máximo. Mas também ela tem um quebra-cabeça aqui, que eu sou viciada e tá me salvando também. Então, eu tô passando o dia assim. E quais são os seus planos? Assim, a primeira coisa que você vai fazer, obviamente, vai sair para conhecer a cidade, né? Você tá morando no centro mesmo de Vancouver, ou não? Tô em downtown agora. Downtown. E no seu planejamento, assim que acabar esse isolamento, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Sair para comer? Então, eu acho que primeiro eu vou me preocupar com a parte mais burocrática, né, de qualquer estudante internacional, então abrir conta no banco, ver chip de celular e principalmente procurar o meu apartamento que eu vou ficar mesmo a longo termo, né, e depois com certeza, tô louca pra conhecer a cidade, eu tô aqui no meio de downtown, onde tudo acontece, então, nossa, eu também quero muito andar, conhecer e ir em restaurante, com certeza. Sim, a Natália falou aqui, ó, semana que vem já tem o Orientation Day, então vai já ocupar bastante seu tempo. Sim, sim, já tá. Desculpa, fala. Não, a gente recebeu uma outra pergunta também do Anselmo, ele falou, e as aulas, né, serão presenciais, como é o planejamento? Você comentou no começo, mas teve até muita gente que entrou agora, se puder repetir, que inicialmente esse primeiro semestre vai ser, primeiro termo, né, vai ser online, né? Isso, vai ser 100% online, mas pelo que eu vi também, a Douglas tem vários serviços disponíveis e eu vi também que a própria biblioteca você pode você pode recolher um livro, então é muito legal isso. Então, mas vai estar tudo 100% online. Bacana. E você vai estudar marketing, você falou, né? Isso, exato. Você já é formada em marketing no Brasil ou não? Então, eu sou formada em RI, em Relações Internacionais, com ênfase em marketing e negócios. Então, eu queria aperfeiçoar mais esse lado. E eu também trabalhei em multinacional, então eu quero ter esse ensino mais aprofundado, por isso. Bacana. E aí a ideia sua é fazer esse 1 ano de curso, arrumar um trabalho por aí e tentar ficar, ou depois terminou, voltar para o Brasil mesmo, é só um upgrade no currículo? Quais são os seus planos?
A princípio é ficar um ano e voltar, realmente dar uma turbinada, né, no meu currículo. Eu pretendo Uhum. voltar, porque eu acho que oportunidade em empresas multinacionais, eu gosto muito de trabalhar. Então eu acho que os meus planos seria voltar e procurar outros empregos. Uhum, entendi. E por que você escolheu, antes essa é uma pergunta da Elaine aqui, por que você escolheu o college no Canadá? Você tinha algum amigo que fez, indicou, como é que foi? Então, eu estava na dúvida entre Austrália e Canadá. E eu cheguei Uhum, a conhecer a Austrália no passado, gostei muito, mas eu senti que Canadá era mais meu estilo, minha vibe. E Vancouver eu achei perfeito, porque o frio não é tão pesado, né? E eu gosto muito de frio, assim, né? Dá pra ver sim, claro. pelo tom da minha pele. E, e eu achei que era muito perfeito, porque casava tem praia com montanha e as pessoas gostam muito de fazer exercício, então era uma coisa que me animou muito. E aí eu fui Uhum. pesquisando quais faculdades eu queria e eu vi que a Douglas era super renomada e tinha um curso de um ano que era perfeito, era exatamente o que precisava. Então foi assim, filtro por filtro, fui achando e decidi. É. A Nath falou, frio tá aqui em São Paulo. Eu não sei quantos graus estão hoje em Vancouver, mas aqui em São Paulo hoje, se eu não me engano, a mínima é 12 ou 13. Não tenho Nossa, certeza, mas baixou bastante a temperatura. E você é de São Paulo mesmo, né? Você sou falou. de São Paulo, sim. Ah, bacana. E esse curso tem um ano, você falou que pretende estudar, terminar e voltar para o Brasil, mas também você não descarta, sei lá, fazer um curso depois, uma outra especialização, ou talvez se arrumar um emprego na área, migrar para aí. Como é que é essa relação, por exemplo, de você ficar aí e voltar só para visitas aqui no Brasil e em relação à sua família? Eles aceitariam bem ou eles estão esperando você voltar mesmo? Eu acho que tá todo mundo esperando eu voltar. Eu acho que ficar aqui vai ser. Eu acho que vai doer um pouco. Hoje eu, né, Carol, que não comecei ainda a vida, né, aqui, não sei Uhum. dizer. Eu quero ficar um ano, né? Mas a vida é muito imprevisível, não dá pra saber. Mas eu pretendo voltar, sim. E você, nesse período, você pretende trabalhar também? E eu já vou até emendar uma pergunta da Elaine, porque ela perguntou se você já aplicou, ou vai aplicar, né, para o PGWP, que é aquela permissão de trabalho, né? Sim, então não vou, porque eu pretendo só trabalhar durante o período que eu vou estar estudando, esse Uhum. um ano mesmo, e voltar. Então, por enquanto, eu não tenho interesse. Entendi. Só para o pessoal entender o que é o PGWP, para quem não conhece, é um outro visto, né? Se você faz um college público no Canadá, ou independente da região, alguns colleges particulares também, mas no caso da Carol, ela está fazendo um college público, que é o Douglas College. Se você faz um college público no Canadá e ele tem duração a partir de um ano, você pode pegar, você na verdade tem direito a aplicar um outro visto, né? Que é esse PGWP, que basicamente é um visto de trabalho. Então, no caso da Carol, ela fez um curso de um ano. Se ela decidir no final do ano aplicar para o PGWP, ela pode aplicar, ela provavelmente vai ter concedido um visto de um ano só para trabalhar e ganhar experiência e tudo mais. A Elaine mandou, acho que você vai acabar ficando aí mais tempo, hein, Carol? Porque eu Vixe, por experiência, eu trabalhava aqui no Brasil, por formação era jornalista e larguei tudo para fazer um intercâmbio de 6 meses na Austrália. Acabei ficando 4 anos. nossa. Bastante tempo, é. Porque a vida você vai perceber também no Canadá. Eu conheci Vancouver também, é bem parecida com a cidade que eu morei na Austrália, eu morei em Brisbane. E Vancouver, ela Ai, alia tudo. Você já foi pra Austrália, você falou, ou você conheceu? sim, sim, visitei. Você foi pra onde lá? Eu fui para Brisbane, fui para É. Sydney e Melbourne. Então, Então, nossa, Brisbane foi minha preferida. é muito parecido com o Canadá. Vancouver tem as diferenças, claro. Mas o legal de Vancouver, você vai perceber isso bastante, é que você tá ali no centro, mas já tem o Stanley Park, que mistura toda essa questão de uma cidade grande, moderna, e um parque gigantesco. Então, mistura essa natureza com cidade grande. Isso é bem legal e com certeza você vai gostar. Vai ser difícil querer voltar depois, mas com certeza você vai gostar. E Tô, mas tô animada. como é que foi o suporte da Hello nesse seu período de busca por curso? Porque é o processo de college ele é demorado, né? Não é de uma hora para outra que você chega, eu quero fazer esse, vamos fazer, né? Como é que foi esse Sim. processo? A Hello te ajudou bastante?
Ajudou demais. Tudo começou, na verdade, pelo pessoal da Douglas mesmo. Então, o Uhum, Christian que indicou vocês. Então, foi ótimo, que deu sim. uma segurança a mais, né? Uhum, E vocês me ajudaram desde o começo de, vamos já fazer o pagamento do primeiro term, a parte do visto, principalmente, que eu estava muito uhum. insegura de tentar fazer sozinha. Então, me ajudou, foi super simples, muito rápida a resposta. E vocês sempre tudo que precisava, vocês estavam lá, e até esse processo na parte da pandemia, muitas dúvidas, o que fazer. Então, foi ótimo, assim, me trouxe bastante calma e segurança. Foi muito bom. Ah, bacana. E você, obviamente, recomenda tanto o Douglas, é que você não conheceu ainda a universidade, né? Mas Não. conversando com a Natália, conversando com o Christian, você já tem uma noção da reputação deles, né? Do atendimento que eles dão. Então, você recomendaria tanto a Hello quanto o Douglas para as pessoas que estão pensando em fazer um college no Canadá? Sim, 100% também. E eu já dei muita olhada no campus, assim, já vi vários stories Uhum. de ex-alunos, alunos, então me empolga demais. E também indico super a Hello. Eu acho que eu tenho uma amiga aqui que tá me vendo, não sei, a Nara, eu vi que ela É, entrou, não sei se ela tá, mas ela também já tinha indicado, ela foi pra Austrália com vocês, então, assim, legal. 100% indicado. Bacana. E umas perguntas locais, assim, como que você está vendo, por exemplo, eu acompanho alguns youtubers que moram no Canadá, especialmente em Vancouver, e eles mostram que a cidade já está bem tranquila, assim, do Canadá inteiro, das principais cidades, né, eu diria, Vancouver foi uma das que saiu melhor, né? Como é que você sentiu o aeroporto, as pessoas, até nesse o traslado do aeroporto para sua acomodação, até a pessoa que você está morando, como é que você está sentindo a relação deles com essa situação da pandemia toda? Então, no aeroporto estava muito vazio, então não tive muita Uhum, referência, mas sei que quando eu peguei o táxi, né, 100% obrigatório o uso de máscara no táxi, e aí eu fiquei dando uma uhum, olhada, né, no caminho, e eu fiquei um pouco, achei muito estranho, porque como eu sou de São Paulo, o uso de máscara em qualquer lugar é obrigatório, e o pessoal não sim. usava ao ar livre. E Uhum, conversando com a menina que mora aqui no apartamento, ela me contou que a partir de semana que vem, se não me engano, o uso vai ser obrigatório de máscara em lugares fechados. Então, sim. tá muito tranquilo aqui. Não é uma coisa. O pessoal, claro, tá tomando cuidado, mas Uhum. é uma situação bem, bem ok aqui. Bem diferente do Brasil. A última vez que a gente fez uma live falando, na semana passada a gente fez uma live falando só dos casos, né, de uma atualização em geral. Se não me engano, o Canadá hoje ele está com cerca de 4.000, entre 4.000 e 4.500 casos ativos, que é um número o Brasil está tendo quase que diário, se não até mais. Acho que o Brasil tem muito mais casos, tem 16 mil, 20 mil, né? E o Canadá está bem, bem, bem organizado. A gente até comentou, a gente recebeu uma pergunta aqui atrás, deixa eu até voltar. Não ficou claro só qual era o país, mas deixa eu só ver quem que perguntou. Acho que eu perdi aqui. Foi um rapaz que perguntou, ele perguntou se as fronteiras devem abrir só em julho do ano que vem. Eu não sei se ele estava se referindo à Austrália ou ao Canadá. A informação que a gente tem de Canadá é que vai ter uma revisão agora no dia 21 de agosto para ver se eles vão permanecer com as fronteiras fechadas. A princípio estão fechadas, mas a gente não sabe se elas vão abrir ou para estudante internacional. O que a gente vê é que tem muito lobby de universidade, de escolas até. O Fábio está comentando aqui dos casos, né? Ele comentou que são 20 mil casos por dia no Brasil. Existe muito lobby disso, porque a educação traz muita receita para o país, né? E eles permanecerem fechados para todo mundo vai ser muito prejudicial para a economia. Óbvio, é importante, né? Ter esse controle e tudo, mas é o que você falou, se eles estão contrariando no aeroporto, vem para casa, fica em quarentena, a gente acredita que provavelmente para setembro, né, que tem muitas escolas de iniciando em setembro, talvez, a gente espera, né, que as fronteiras para estudante internacional sejam abertas, obviamente, com essas restrições, com essa quarentena. Você achou que foi muito difícil ficar nesses dias de quarentena ou já estava acostumada no Brasil? Não, tá sendo bem tranquilo, porque eu acho que pelo fato de eu ter quebra-cabeça já me distrai bastante, mas o apartamento também é super confortável, tem até uma varandinha para ficar, então assim, o tempo Uhum, passa rápido. E pelo sim, fato de eu estar aqui, eu não tô nem acreditando, então até de quarentena eu tô feliz. entendi. E esse quebra-cabeça são quantas peças? Porque pelo jeito tá demorando para montar, né? Sim, são 3.000 peças, 3.000, bastante. é bem grande, bem grande. É. Ó, o Fábio da Humber mandou, pelo amor de Deus, julho de 2021 é muito tempo, nem fala isso. Aí Nossa.
A Natália do Douglas falou: quero reclamar da fila do check-in. A gente reclamava de tantas coisas antes, né? Reclamava de fila do check-in, reclamava que demorava para embarcar e hoje a gente nem está conseguindo. Mas em breve, com certeza, a situação vai mudar. Só para a gente finalizar, ó. O Fábio mandou, tá de quarentena no Canadá, né? Isso que é vida. Fazer uma quarentena em Vancouver, né? Uma pergunta agora, então. Aliás, eu pedi para você, né? Se você já viajou para a Austrália, você falou, chegou no Canadá, tá para conhecer o Canadá ainda. Mas recebi uma outra pergunta aqui, antes de eu finalizar a sua. A previsão de abertura de fronteira na Austrália é julho. Visupo não tem previsão nenhuma de Austrália ainda. O que a gente tem, informação que eu falei no início, é que eles estão fazendo testes com estudantes que já estavam na Austrália e vão voltar agora para concluir o curso universitário. São 300 estudantes agora em setembro, mas não há previsão nenhuma de reabertura. A gente espera que eles abram o quanto antes, mas por enquanto essa informação que ele passou, se vai abrir em julho, não tem nada definido. Eu acho que a sua mãe aqui, Karen Brown, que ela falou tem que abrir até novembro, eu quero ver minha filha, é sua mãe, né? É, minha mãe. Ah, não. Eu fico imaginando, né? Minha mãe ficou bastante tempo longe de mim, só que tinha possibilidade. Quando eu quisesse, eu podia vir, como foi o caso, eu voltei para o Brasil. E também minha mãe poderia ir para a Austrália, mas no caso da sua mãe, acho que ela deve estar um pouco angustiada, porque não dá para ir visitar, né? Sim, é bem complicada, sem certeza, nem me fale. E só para finalizar, então, para a gente já encerrar aqui, como é que o recado que você deixa para aquelas pessoas que estavam com o intercâmbio planejado, tiveram que adiar um pouco? A gente sempre tem falado, né, não desista, vai dar, é só, né, esperar um pouquinho, porque a gente encara intercâmbio como uma transformação de vida. Você deve ter imaginado, você já viajou para outros países, vai fazer um college agora. Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão esperando a fronteira reabrir ou esperando para poder embarcar, se realmente vale a pena, porque o seu caso, né, você demorou um pouquinho, teve que fazer umas rotas mais loucas, maiores, mas chegou, né? Sim. Eu acho que o recado que eu daria é assim, a gente está vivendo em um período muito incerto, acho que é único na história, né? E eu acho que, por mais que tá tudo muito catastrófico, é para manter a calma. Eu sei que é difícil, mas as coisas no final vão se encaixando, dá certo. Não é para desistir, principalmente ter experiência internacional, intercâmbio, que seja. Eu acho que é um sonho de todo mundo. E se você tá tendo esse objetivo, não é para desistir. Então, eu acho que tenham fé que no final vai dar certo. Sim, a gente tem falado bastante isso para as pessoas, porque uma hora, quando a imigração, seja de Canadá, de Austrália, de Estados Unidos, falarem, ó, a partir de tal data a fronteira está reaberta, ou pelo menos o estudante internacional vai poder embarcar, vai subir muito o preço de passagem, vai subir o preço de curso. Então eu falo assim, se você está com planejamento, já pagou, você está esperando, aguarda. Não tem muito o que fazer. Exato. A pandemia aqui no Brasil tá tão ruim quanto em outros países, né? O Brasil tá pior que muito país. Mas assim, se você vai pro Canadá, espera, daqui a pouco eles vão reabrir fronteira, ou a Austrália vai abrir fronteira, e aí você consegue fazer esse planejamento e transformar a sua vida, como a Carol tá fazendo também. Exato, falou tudo. Carol, então, mais uma vez, obrigado pela participação. Espero que esses últimos 5, 6 dias aí de isolamento passem rápido, que você consiga terminar o quebra-cabeça. Não sei em qual estágio que tá, mas espero que você consiga terminar. E a gente torce aí para que tudo dê certo nesse seu 1 ano no Douglas, que a sua mãe consiga te visitar em breve também, e que seus planos estejam dentro do planejado, que tudo corra da melhor maneira possível, seja para ficar aí, ou seja para voltar para o Brasil com uma experiência maior também. Até o pessoal da Hello que tenha falado com você, a Isa mandou um alô, a Magda mandou um alô, agora a Nath do Douglas mandou obrigado, Carol, muito sucesso para você. Um monte de gente desejando sucesso e a sua mãe também desejando sucesso para você. Queria agradecer vocês pelo convite também, o time da Douglas, time da Hello, então vocês foram essenciais nesse processo, então super, super obrigada. A gente que agradece a confiança e a gente espera que a sua vida seja mais uma a ser transformada por meio da educação e experiência internacional, que é a missão da Hello. Carol, mais uma vez, obrigado, viu? E um bom dia por aí. E em breve a gente volta para uma outra live para você contar como está sendo a sua experiência no college já. Tá bom? Tá bom. Combinado. Tchau, então. Carol. Obrigado, viu? Uma boa noite. Gente. Tchau. Boa noite.